Bom dia, então, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Não sei se vocês estão com o caderno ou não, com a atividade da aula passada, que eu gostaria de corrigir com vocês, para ver se ficou alguma dúvida, para a gente poder continuar com as nossas palavras que confundem, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui. Então, na aula passada, nós tínhamos visto as palavras listen e hear, e make e do, né, que são os verbos ouvir e o verbo fazer, né, as duas palavras make e do têm o mesmo significado, e listen e hear também. Então, nós tínhamos visto elas, e aí vocês tinham umas frases para completar, para utilizar, né, da forma correta lá, as palavras. Então, aqui, acredito que vocês estão vendo, né? Vamos lá. Então, se vocês puderem ir respondendo para mim, ali, para a gente só Ok. corrigir rapidinho a atividade. Oi? Tá aparecendo. Tá? Não? Sim. Sim? Ah, tá bom. Vamos lá, então. Podem, se vocês puderem falar, acho que é mais fácil de eu ouvir, porque senão eu não estou acompanhando o chat, mas qualquer coisa podem escrever lá, tá? São só 10 frases, bem rapidinho ali. Então, nós tínhamos que, as primeiras 5 era para completar com o verbo make ou o verbo do, né? Conforme o uso que a gente faz de cada um deles. Então, a primeira frase dizia, what did you... E agora, do ou make? Lembra as diferenças? Make no sentido de fazer, de criar algo, né? Vamos ver que alguém respondeu ali. Did you? Do, exatamente, tá? Ali verbo do. Segunda frase, he didn't his homework. Sempre que eu falo de homework, eu tenho as minhas colocações lá, né? Então, eu já sei que eu vou utilizar também o verbo do, exatamente. Isso aí, Jamile. Vou colocando aqui só para vocês verem. Aqui também. Terceira frase, can you lunch today? Lunch é o almoço, né? Então, quando eu falo de comida, eu estou criando algo. Então, eu utilizo o verbo make. Very good. A mistake in the test. Eu cometi um erro na prova. E agora? Make ou do? Se eu fiz a prova, eu registrei lá, I make a mistake. Ok? Isso mesmo. Opa. Tá. E aí a última, you need to do or make a choice. Vamos ver ali. Do. You need to do a choice. Você precisa fazer uma escolha, ok? Aí, por último ali, nós tínhamos o listen e o hear, o verbo ouvir, né? A primeira, já o ponto de interrogação, de exclamação no final da frase já me mostra que eu estou querendo chamar a atenção, né? E dizer para alguém me escutar, escute bem. Então, quando eu escuto com atenção, eu tenho que usar, quando a intenção é escutar com atenção, o verbo utilizado é o listen. Very good. Muito bem. Listen. Segunda frase. Do you me? Você está me ouvindo? Então, ali eu não tenho certeza, né? Se a pessoa está ou não me ouvindo. Para eu fazer essa pergunta, eu vou utilizar o verbo hear, ok? Isso aí. Pegaram bem. Terceira. Do you like to music? Você gosta de ouvir música? E agora, listen or hear. Lembra quando eu tenho to, né? Depois do verbo. Geralmente é o listen. Isso aí, do you like listen to music? Quando você ouve música, geralmente quando você coloca uma música para ouvir, você ouve com atenção.
E quarta, I didn't listen or hear carefully to her story. Não prestei muita atenção na história dela, então eu já estou falando, avisando que eu não ouvi com muita atenção, eu vou utilizar o verbo. Agora não é o listen, né? Agora é o hear. Por quê? Porque eu não ouvi com atenção. 5. Did you that noise? Did you listen or did you hear? Quando algo não é esperado, né? Quando não estou esperando ouvir algo, também utilizo o verbo hear. Isto mesmo. Beleza? Então, acredito que tenha ficado tudo certo ali, vi que vários foram respondendo. Ok? Então, para continuar a nossa aula, nós vamos... Opa, abri mesmo. Nós vamos ver algumas outras palavras aqui, tá? Então, agora complica um pouquinho, porque não são mais 2 palavras, né, que nós vamos comparar, são 4 palavras, que são as palavras say, tell, talk e speak, tá? Então, essas 4 palavras, elas possuem o mesmo significado, porém, os usos delas são um pouco diferentes. Alguém pode me dizer qual é o significado dessas palavras? Say, tell, talk e speak. Alguém? Não? Vamos lá. Então, os 4 verbos, say, tell, talk e speak, eles são utilizados, o significado deles é dizer, contar, falar, tá? Todos esses significados. Apesar de serem vários significados, todos eles possuem o mesmo, né? Então, não tem como eu dizer, say é contar, tell é dizer, talk é falar, né? Todos eles têm esses significados e só diferencia o uso, ok? Vamos começar ali pelo say. Esse ele tem menos explicações, mas mesmo assim continuam tendo diferenças entre eles, tá? Então, o say, ele é usado quando eu vou montar um discurso direto e indireto. Lembrando lá do português, o que é um discurso direto ou indireto? É quando a gente vai recontar o diálogo de uma pessoa. Então, alguém me contou alguma coisa e eu vou contar para alguém que a pessoa me contou, né? Então, eu vou utilizar sempre para fazer essa troca, né? Esse discurso direto ou indireto, o verbo say, tá? Ali, no caso, na frase, tá said, né? Porque é o passado do verbo to say, ok? Então, por isso que tá diferente ali. Mas é o mesmo verbo, tá? Então, ali como exemplo eu tenho, she said that she liked pasta. Ela disse que ela gosta de pasta, de macarrão, né? Então, quando eu vou recontar algo que alguém disse, eu vou utilizar este verbo, ok? Aí embaixo eu tenho um segundo uso, que ele pode ser acompanhado do to, quando eu quero me referir a quem foi dito, tá? Então, eu disse alguma coisa, a quem foi dito aquilo, tá? Então, um exemplo. That is what he said to me. Isso é o que ela me disse. Então, quando eu quero dizer, né, continuando ali com o discurso indireto, né? That is what he said to me. Isso foi o que ela me disse, tá? Então, a quem foi dito a mim, tá? Utilizo o verbo to say também, ok? As 2 frases estão no passado, por isso que tá o verbo diferente escrito ali. Seguindo, nós temos o verbo tell. Tell, ele tem mais o sentido de contar, né? Então, ele também é utilizado no discurso direto e indireto, só que a diferença é que ele sempre vai ser seguido da pessoa com quem se fala. Então, diferente do say, ela disse
que ela gosta de pasta, mas eu não sei para quem foi que ela disse. Ela pode ter dito para mim, pode ter dito para você, para outra pessoa, ok? E já o tell, ele sempre, o verbo to tell, ele sempre vem acompanhado da pessoa com quem você fala, tá? Então, um exemplo ali, she told, também, verbo tá no passado, tá? Tell, told. She told him that she liked pasta. Ela contou a ele que ela gosta de macarrão, tá? Então, aqui eu estou dizendo a quem ela contou. Sempre que vem acompanhado dessa informação, eu tenho que usar o verbo tell, ok? O him aqui é ele, né? Continuando ali, então, ele tem o sentido de instruir, de contar uma história, um segredo, dar uma ordem ou informar sobre algo. Então, ele tem outro exemplo, I told you this was broken. Eu falei para você que isso iria quebrar, que estava quebrando, que isso estava quebrando, tá? Então, ali no sentido de de informar, né, de dar uma ordem, ou quando eu quero contar uma história, told you a history, né, a story, sempre vou usar o verbo to tell, ok? Continuando lá, com o talk e o speak, então o verbo to talk, ele se refere a conversar, tá? Então, ele não vai ser utilizado lá quando eu quero contar alguma coisa, contar que eu conversei com alguém, eu não vou utilizar ele, porque ele não faz parte, ele não forma esse discurso direto ou indireto, tá? Então, ali ele só refere-se a conversar. Então, ali eu tenho um exemplo, they talk every night, eles conversam todas as noites, tá? E para gente dizer com quem a gente fala, né, a gente sempre utiliza o to, que a gente já vai ver mais para frente ali, que são as próximas palavras, tá? Então, um exemplo, talk to me, you are so quiet. Fale comigo, você está muito quieto, tá? Então, o verbo talk ali, se eu quero falar, né, com quem eu estou falando, eu vou utilizar a preposição to ali para acompanhar o verbo, ok? Então, sempre que eu quero falar eu conversei com meus amigos, I talked to my friends, né, eu conversei com eles, sempre utilizar o verbo talk. E aí, por último, o speak, que acho que é o mais conhecido, talvez, de vocês, o que vocês mais ouvem, né, na aula, que é utilizado quando só uma pessoa fala, tá? Então, por exemplo, I have to speak to my secretary, she's always late. Eu tenho que falar com a minha secretária, ela sempre está atrasada. Então, quando eu estou estou falando comigo mesmo, ou falando algo que eu vou precisar falar, né, vou utilizar o verbo speak. Por isso que ele é utilizado sempre que a gente também quer falar sobre os idiomas que a gente domina, que a gente fala, né? I speak English, I speak Italian, I speak Spanish, né? Então, ali o exemplo, I speak Italian very well. Eu falo italiano muito bem. Então, sempre que eu for falar uma pessoa só falando, né? Estou me referindo a mim, eu vou utilizar o verbo to speak, ok? Todas essas regrinhas equivalem para qualquer um dos tempos verbais, passado, presente, futuro, tá? O uso dos verbos é o mesmo, ok? Até aqui tudo certo? Para ver se vocês estão aí ainda. Continuando então, tá? Então, ali, a diferença entre os quatro, say, tell, talk e speak, né? O verbo falar, contar, dizer. E aí, agora, diferente de todas as outras palavras que a gente viu, a gente vai ver duas preposições. Então, todas as outras palavras eram verbos, né? E agora, a gente vai ver duas preposições. As preposições, geralmente, elas acabam confundindo um pouco mais pelo seu uso, mas elas também são bem importantes de serem diferenciadas e têm diferenças bem características,
tá? Então, eu vou começar com o to ali, primeiro tem as explicações e depois os exemplos ali estão separados, tá? Então, a preposição to, ela sempre vai ser usada antes de verbos quando eles estiverem no infinitivo. Então, por exemplo, quando eu estava falando dos verbos lá, to say, to tell, to talk, to speak, né? Quando ele está no infinitivo, o que é o infinitivo? Que ele não tem nenhuma conjugação, que ele não está nem em tempo verbal específico, né? Ele sempre vem acompanhado do to. Por isso que naquelas tabelinhas, quando a gente estuda os verbos, geralmente tem essa preposição na frente, é para indicar que o verbo está no infinitivo, tá? Eu posso utilizar os verbos no infinitivo quando eu vou fazer frases também, né? Então, ali o primeiro exemplo diz, she called to talk to you, ela ligou para falar com você, então o verbo falar, ele não está conjugado em nenhum tempo verbal, né, o verbo falar é o verbo no infinitivo, né, e por isso que ele vem acompanhado do to, que me indica isso, tá, então sempre que o verbo estiver no infinitivo, eu tenho o to, a preposição to na frente, ok? Antes de pessoas, quando eu quero falar de uma troca ou de que eu vou transferir algo, vou passar algo para alguém, eu vou utilizar o to. Então, por exemplo, you write a letter to her. Eu vou escrever uma carta para ela. Então, a carta é para alguém, né? O to tem essa função. O for, ele também tem a função, ele também tem o significado de para, né? Mas são usos diferentes. Então, ali, quando eu quero falar de uma troca, eu vou passar algo para alguém, ok? Aí eu vou usar esta preposição. Também nós utilizamos ela para indicar um movimento, em direção a alguma coisa, para indicar um destino. Então, ali o exemplo nós temos, you are going to Paris, né? Você está indo para Paris. Então, quando eu quero indicar algo, quando eu vou mandar uma correspondência também, por exemplo, eu vou utilizar essa preposição to, né, para quem quando eu quero dizer para quem está endereçado a carta, né, então eu vou utilizar o to, e, por fim, para ligar o início do fim e o início e o fim de um período, nós também vamos utilizar essa preposição, tá? Então, observem bem ali que essa é uma das diferenças do to e do for, que indica um período, mas o to indica um período do início e do fim. Então, he takes English classes from 8 p.m. to 9 p.m. Eles têm aulas de inglês das 8 às 9 da manhã, né? Então, eu indico o período, um período fechado, né? O início e o fim. Aí eu utilizo o to no meio para desses dois períodos, ok? E quando eu quero comparar duas coisas, também eu vou utilizar essa preposição. I prefer going to the movies to staying at home. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Então, ali no sentido, eu tenho esse outro significado para o to, né? Eu prefiro uma coisa à outra, ok? Também utilizo o to. Aí agora nós temos o for lá, que ele sempre vem acompanhado do verbo, ele acompanha o verbo sempre que ele está no gerúndio, para quando eu vou falar da função de algo. Então, lá no to, eu tinha ele acompanhando o verbo quando o verbo está no infinitivo, que ele não tem conjugação. Aqui, o for acompanha o gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é quando eu tenho um verbo, o verbo to be lá, o verbo ser ou estar, junto com outro verbo. Então, olha o exemplo ali. Conversations are good for realizing what's wrong. Conversations are good. Are, o verbo estar, né? O verbo ser ou estar. Então, conversar é sempre bom para resolver o que está errado, tá? Então, é sempre bom para resolver. Ali eu estou utilizando o verbo
no gerúndio, né? Sempre acompanhado do verbo ser ou estar, né? Ok. Aí ali na sequência nós temos, nós vamos utilizar o for também, antes de pessoas, para indicar que uma ação foi para ajudar o indivíduo, tá? Então, lá o to eu utilizava quando eu queria dizer que algo ia para alguém, que eu ia transferir algo para alguém. Aqui é quando eu quero indicar que essa ação que eu vou realizar vai ajudar alguém, né? Algo que foi feito por uma outra pessoa no lugar dela, né? Então ali eu tenho um exemplo. He always carries the books for her. Ele sempre carrega os livros para ela. Então ele realiza aquela ação por ela, ok? Então sempre que eu tiver esta função ali, né? Essa ação, né? De ajudar, eu vou utilizar o for. Quando eu quero falar de benefícios para alguém, então sempre quando eu vou falar, por exemplo, de que algo é bom para alguém, né, eu vou utilizar o for, então, fruit is very good for you, exercise is very good for you, né, frutas são boas para você, exercise is good for health, né, exercícios são bons para a saúde, então, algo que traz benefício, eu vou utilizar para alguém, né, eu vou utilizar o for. Quando eu quero falar por causa de, né, o for também tem esse significado. Então, she's sad for you, ela está triste por você, né, por causa de você. Então, quando eu quero dar essa noção de causa ali, eu vou utilizar o for. E terminando, quando eu quero falar da duração de algo. Só que agora eu tenho uma diferença que eu não tenho eu não vou ter um horário ou um dia de início e um dia de fim, né? Eu vou só falar sobre a duração, né? Então, se, por exemplo, lá eu tinha um exemplo de que as aulas de inglês começavam iam das 8 às 9, né? Se eu quero das 8 às 9 é o período de 1 hora. Se eu quero falar que as aulas duram 1 hora, eu vou utilizar a preposição for. E daí, se eu quero falar o início e o fim, eu vou utilizar o to lá no meio. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. I've worked at Oxford University for 2 years. Eu trabalho na Universidade de Oxford por 2 anos. Faz 2 anos, né? Então, ali a duração de alguma coisa. E por último, para dizer quando um compromisso foi marcado, tá? Para quando, né? Para qual a data foi marcado. The boss scheduled the meeting for this afternoon. O chefe marcou o encontro para esta tarde, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o to e o for. Ficou alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Não? Ok. Então, ali também está explicadinho as diferenças entre os dois, tá? Acredito que lá na tabelinha até tá resumidinho também, tá? Para vocês, tentei resumir um pouco mais esse para ficar mais claro. A única diferença é que tem 2 exemplos e aqui também tem as traduções das frases, que são bem importantes para ajudar vocês na hora de fazer a atividade, tá? Então, eu quero que vocês registrem lá no caderno também os principais usos de cada um dos verbos, de cada uma das preposições, tá? Como está explicadinho ali. E aí, nós também temos lá novamente, agora eu aumentei ali um pouco as frases, a quantidade de frases, porque aumentou a quantidade de palavras, né? Então, cada frase vem acompanhada com a tradução para vocês relacionarem com uma dos usos lá, uma das regrinhas e completarem com a palavra certa ali. Lembrando que todos têm o mesmo significado, só difere no seu uso, tá? Então, temos 8 frases ali para serem completadas com say, tell, talk ou speak e 7 frases para completar com as preposições ali to ou for, ok? Tranquilo? Então, era isso. Se tiver alguma dúvida, perguntem.